Uru, Aboê, Abuxê, eu me chamo Ifá Xotô. Vou abordar com vocês um assunto aqui que gera bastante polêmica sobre orixás, a origem, se de fato está certo a gente chamar de Deus ou deuses. É mais uma questão crítica. E a diferença entre orixá, irumolé, eborá. Será que existe alguma diferença? Será que tudo é orixá? Será que qualquer tipo de entidade que existe de fato é um orixá? Todos os orixás estão lá na natureza, estão sentados em cima de uma pedra, dentro da cachoeira ou não? Então, é importante aqui para a gente tentar superar esse olhar ocidental sobre Olodumare, que é outro assunto que eu vou trazer, Ledumare, Olodumare, Deus, como alguns chamam, e vamos discutir essa questão de chamar de Deus ou não. E essa hierarquia espiritual, onde estaria isso? Olodumare ou Eledumare, seja lá como vocês falarem, vou falar de uma forma que seja mais fácil a comunicação nossa. E os orixás, onde que eles entram nisso tudo? Será que eles são enviados, não são enviados e assim por diante? Certo? Então, um primeiro ponto importante, né? Muito do que a gente conhece tem influência de pessoas de outras religiões, em relação à literatura, em relação ao que é propagado. Então, muçulmanos, cristãos de diversos tipos, eles trouxeram vários conceitos com base na religião deles e nas crenças deles. Então, preconceitos foram inseridos e são propagados abertamente dentro das religiões afro-brasileiras, e isso nós percebemos também até na fala e às vezes em alguns discursos de pessoas que fazem parte do culto tradicional iorubá. Tá? Então, eles tinham uma estrutura, né, bem rígida inicialmente, né, um Deus único, né, a questão de muitos ídolos. Embora se a gente vai estudar as questões das religiões abraâmicas, vocês vão ver que na realidade inicialmente existiam vários deuses que competiram entre si, posteriormente lá próximo do século VI, somente que existiu aquela determinação em que o Deus seria uno. Então, também sofreu modificação ao longo do tempo, algumas dessas interpretações. Então, basicamente, Deus e deuses é um conceito ocidental, importado dentro do culto iorubá, dentro das religiões afro-brasileiras, e é uma imposição linguística, então, europeia, basicamente indo-europeia, né? E aí a gente faz uma redução importante aí e impactante sobre quem é o ser supremo, no caso Olodumare, Olorum, não sei como vocês chamam, e os orixá, irumolé, né, aquilo que a gente cultua dentro da religião tradicional iorubá, que cultua dentro do candomblé, o que é parte cultuado dentro da Umbanda e assim por diante. E aí isso traz confusões diversas dentro do culto de orixás. Vamos chamar de culto de orixás no geral, que isso envolve várias religiões. Então, primeira coisa importante em relação a esse pensamento ocidental. Tá? Então, a gente parte da interpretação de um modelo abraâmico. Aí tem gente que fala, mas eu não tenho influência abraâmica, eu já nasci dentro do candomblé, eu não tenho isso. Gente, é só você nascer nesse país, você tem imposição das religiões predominantes. Né? Então, conceitos bíblicos, essas questões todas, elas são impostas. E você assimila isso mesmo que você não queira de alguma forma, só de viver, certo? Então, no modelo abrâmico, tem lá Deus Supremo, que ele surge de um conselho de deuses, né? E isso vai gerando uma disputa entre eles até que se consolidasse o Deus Uno, Deus único. Veja, isso era, antes do século VI, muito bem definido e posteriormente vem trazida uma nova interpretação como Deus único. Isso impacta na nossa interpretação, porque quando eu coloco isso aqui, tem gente que vai falar, não, sempre foi muito claro, nas outras religiões sempre existiu um único Deus, nós sempre falamos a mesma coisa de formas diferentes. Não, nós não falamos a mesma coisa de formas diferentes. Não é igual essas religiões, nos cultos não são iguais, a forma de pensar a vida não é igual, né? Isso é um pensamento de dominação, não funciona dessa forma. Isso é importante a gente considerar. Então, dentro da cosmologia africana ocidental, nós temos lá a figura de um ser supremo que nunca competiu com ninguém ou ascendeu. Aí ele fala, não, mas dentro da Bíblia... Gente, isso é contemporâneo, não funciona assim, não é assim. Se você for estudar do ponto de vista histórico, pode até ter gente que discuta ou não, né? Mas, enfim, não vou entrar em discussão da outra religião, porque a importância é essa. Então, não tem uma palavra nativa, né, que agrupe criador e orixás dentro de uma mesma categoria. Então, como orixá e a criação suprema, né, ou aquele ser supremo, né, como Deus e deuses de fato, são conceitos distintos, né? Eles pertencem
a estruturas de natureza, de origem diferentes daquela que vocês classificam como Deus e deuses dentro do culto abraâmico, dentro do culto de outras religiões. Isso foi transposto e é tão repetido isso de forma tão sustentada. E hoje, se você fala Deus, Olodumare, você fala os orixás deuses, as pessoas acham isso como uma coisa natural, embora não saibam que isso repercute em diversos vieses interpretativos, né, e vieses importantes sobre a nossa comunicação. É que é difícil da gente se dissociar pela própria estrutura de vivência nossa, né, do dia a dia, tá? Tanto que eu sigo aqui uma estrutura acadêmica para ensinar isso, né, para falar, para conversar com vocês, que segue um padrão, por exemplo, europeu também, certo? Então, Olodumare, dito então como ser supremo, né, o Olorum, ele não é um chefe do panteão dos orixás, tal como é o conceito de Zeus lá do pensamento grego, que domina, ou que, vamos dizer, não é que domina, mas que ajuda a organizar os outros deuses. Então ele não está ao lado ali discutindo o destino da humanidade da mesma forma. Embora a mitologia ela tente trazer uma certa personificação, essa personificação muitas vezes é interpretada da mesma forma. Ah, então tem lá Zeus, Zeus tem do lado lá os outros deuses e aí depois os semideuses, né? Uma organização que a gente tenta transpor e não funciona dessa forma. Tá? Então é muito diferente disso. Então os orixás de Olodumare não possuem necessariamente, né, a mesma estrutura. Tá? Então, ao contrário dos orixás, Olodumare não tem um sacerdote dele. Tá? Então daí a gente já vê que o ser supremo ele está em uma categoria diferente do que são os orixás. Não tem o sacerdote de Olodumare, nós não temos o sacerdote de Deus. É diferente quando nós falamos em relação aos sacerdotes de Obatalá, o sacerdote de Xangô e assim por diante, certo? Então, nós percebemos que o culto já é diferente, nisso já mostra a diferença também em relação a como as outras religiões tratam. Aqui é o templo de Deus, o que alguns falam. É diferente a estrutura, não tem como falar, estamos falando a mesma língua. Não, não estamos falando a mesma língua. Ah, é forma diferente de falar a mesma coisa. Não, não é forma diferente de falar a mesma coisa. São formas diferentes mesmo de falar, de viver, de sentir, de expressar e de manifestar, certo? Então, é algo incomparável em relação à definição dada em outras religiões, certo? Então, ele não é um orixá maior, o Olodumare não é o orixá maior que está necessariamente organizando essa casa. E aí, nós percebemos, em relação a algumas definições que aparecem, como, por exemplo, Irumolé, Orixá e Eborá, às vezes ditos de forma misturado, às vezes junto, né? Às vezes conversando com algumas pessoas, alguns sacerdotes, alguns babalaús, até mesmo na Nigéria, alguns até durante a fala acabam confundindo algumas definições, até por causa, às vezes, dessas questões linguísticas que existem, às vezes, para explicar, para tentar transpor isso da língua tradicional, né, do Yorubá, para o inglês, que geralmente vou me comunicar em inglês, ou até mesmo tentar trazer isso para o português. Então, Irumolé nós damos como seres primordiais, né? Então tem lá os 400 mais um, né? Não vou trazer em grandes detalhes, né? Mas eles vieram lá da dimensão espiritual para ajudar aqui, né? Auxiliar na Terra. Não significa necessariamente que ele encarnou, né? Ele veio com tarefas específicas. Veja, eu usei o termo dimensão espiritual. Por quê? Porque Orum não tem o mesmo significado que céu. Só que aí, quando a gente fala Orum, aí a gente fala céu e terra, a gente também está fazendo uma transposição com relação a conceitos de outras religiões. Então eu coloquei dimensão espiritual porque, na realidade, é menos pior do que eu chamar de céu, porque não tem esse conceito de céu tal como é dito dentro das outras religiões. Para a terra, aí né, que esses Irumolés vêm para realizar tarefas de criação, ordenamento cósmico, organização do ser humano, criação da Terra e tudo mais, certo? Então eles são anteriores à humanidade. Isso dentro aí do que eu vejo algumas pessoas até mesmo dentro do Ifá falando, relação a alta magia, baixa magia, eles gostam de usar esses termos que tem a ver lá com questões europeias, né? Isso seria um culto relacionado à alta magia, né? Que é
entidades, né, figuras espirituais nunca encarnadas, mas isso também é uma interpretação e eu vejo gente vendendo curso nesse sentido, falando curso de alta magia, baixa magia iorubá. Veja, isso é também uma adaptação em relação a conceitos europeus e chama a atenção das pessoas. Falar de magia, né? E orixás são ancestrais, né, que foram divinizados após a morte, essa é uma possibilidade. Então, era uma pessoa que se destacou na Terra e foi divinizado, por exemplo, Oxóssi, essa característica, forças naturais personificadas ou que foram cultuadas. Então a gente percebe às vezes, né, a divinação, o processo de transformação divina em manifestações da natureza, e você fala, ele foi lá e se sublimou, é como um significado que ele morreu e se transformou num rio, por exemplo, né? E aí você cultua no rio aquele orixá, então tem lá o rio relacionado ao Oxum, por exemplo, né? E nós temos a figura daquela pessoa que viveu e às vezes o símbolo de culto às vezes é um objeto, por exemplo, a cabeça de Oxóssi, né, as pedras lá de um orixá e assim por diante. Eu não vou trazer muitos detalhes aqui em relação a isso, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui é que Irumolé e orixá são coisas diferentes. Então, todo mundo imagina, às vezes, que todos os orixás são forças naturais, que sempre existiram e não sei o que e tal, mas não é assim que funciona. Existiram pessoas que andaram sobre a terra e foram divinizadas, e nós chamamos de orixá. E existem aqueles Irumolés também, que passaram pela terra, e aí eles incorporaram aqui essa energia, né, e eles se tornaram orixá, mas nem todo Irumolé é um orixá, certo? Então, orixá não é necessariamente Irumolé. Isso que é importante. E nem todo Irumolé vai ser um orixá. Tá? Então, são coisas diferentes quando você vai estudando dentro do culto e vai entendendo. E Eborá? Eborá é um termo, né, usado lá na região de Ilha-Ifé para designar entidades antigas, né, poderosas, né, associadas à fundação, criação. Esse é um conceito, tá? Seria diferente daqueles espíritos convencionais, porque isso teria uma relação com uma questão histórica que eu cito em outro vídeo aqui, que é sobre a criação do mundo. Tá? Então, aqui a questão principal, quando vem esse conceito, não é necessariamente uma questão só espiritual, tem a ver com uma questão histórica, que tem a ver com aqueles indivíduos que dominaram uma região lá de Ilha-Ifé e estabeleceram aquela organização que perdura até hoje, e organizaram de uma forma diferente o culto daquela região, o culto tradicional iorubá, por exemplo, né? A religião tradicional iorubá, ou seja lá como você chama, certo? E aí algumas pessoas definem, então, o Eborá como se fosse, então, aquela pessoa que viveu aqui e se divinizou, tá? Então, em alguns momentos você vai ver que, na realidade, o termo Eborá refere-se a essas pessoas, diferente do grande grupo, da grande massa de pessoas naquela época em que nós temos a figura de Obatalá e a figura de Odudua, e que se destacaram nesse período como figuras importantes, né, durante a fundação do mundo, das questões dos processos de criação. Então a gente vai ver que as coisas aqui começam a se fundir do ponto de vista histórico, cultural e religioso, tá? Então, a dúvida que surge sempre é, eu já nasci com um orixá e tal, eu tenho um orixá na minha cabeça já, assim que eu nasci o orixá estava comigo e tal. Não necessariamente as coisas funcionam dessa forma, tá? Então, o culto de orixá, vocês vão ver que, pelo ponto de vista acadêmico, de linguística, né, é como um culto aos ancestrais. Isso acabou sendo incorporado e acaba sendo manifesto, às vezes, pelas traduções linguísticas, né, que existem. Tá? Só que existem algumas distinções importantes do ponto de vista teológico para a gente entender. Então, tem uma questão de linhagem e tem uma questão de chamada espiritual. Então, a gente vê que os orixás podem ser herdados, né, através de uma linhagem familiar estabelecida. Então, uma família de Ogum, a família de Oxum e assim por diante. Ou, eventualmente, você pode ser como se fosse aquele que adota, né, essa energia, esse orixá e assim por diante, né? Ou como alguns chamam de como eu fui escolhido, né? Como alguns gostam de falar, para
no dia a dia, né? Então, como se fosse um chamado espiritual, uma manifestação através de sonhos, processo de consultas, opeleifá, búzio e assim por diante. Tem várias formas aí, quem participa da religião que sabe como surge esse tipo de discussão, tá? Mas não necessariamente você nasceu e o orixá nasceu grudado lá em você e todo mundo tem a orixá grudado em você. Não funciona dessa forma, tá? Outro conceito importante, né? Egungun e orixás. Aí vem outra polêmica importante, porque Egungun é dito como um orixá, certo? Tem iniciação para Egungun e assim por diante, e orixá seria mais um outro grupo, né, de entidades importantes. Vamos chamar assim genericamente para entendimento inicial, tá? Então, orixá, né, seriam aqueles ancestrais bem remotos, aqueles que nós cultuamos, né, dentro dos cultos, né, que se popularizou bastante no candomblé e na Umbanda, certo? Aí tem todas aquelas discussões de clãs, de arquétipos, de características, não sei o que, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, né? E os ancestrais familiares, aí entra uma diferença, os ancestrais familiares diretos, né, ou recentes, né, que recebem um culto privado, né, dentro do contexto doméstico familiar, é o culto relacionado a Egungun. Aí tem outras questões aí, mais detalhes importantes e tal, mas não vou entrar tanto em detalhe nesse momento para a gente tentar distinguir. Então tem quem vai dizer, Egungun é um orixá, só que aí tem aquela discussão de fato que isso, na realidade, é uma divinação de pessoas, né? De familiares. E às vezes existe também aquelas questões mitológicas dizendo, olha, o Egungun é um orixá que vai ajudar e vai intermediar as questões relacionadas aos ancestrais familiares. E existem aqueles que vão dizer, olha, que torna o Egungun aquele iniciado naquele culto que sofre o processo aí de desencarne e segue com o culto pelos seus descendentes. Tá? Então tem vários aspectos importantes em relação a isso, sobre o culto de Egungun. Tá? Então, dentro da tradição iorubá, o que nós temos, basicamente, então, muitos orixás, né, ancestrais divinizados, muitos deles, inclusive, viventes do ponto de vista histórico, em regiões específicas lá da região, principalmente da Nigéria, certo? E aí nós percebemos que tem aquela linha entre linha ancestral da família ali, que não tem a descendência direta do orixá, em relação àquela questão daquele orixá ou aquela linhagem familiar daquele orixá. Então vai seguir algumas diferenças. Nós entendemos, então, o ser supremo chamado de Olodumare, né? Ele delega, de fato, funções, né? A gente percebe isso do ponto de vista mitológico, certo? E, basicamente, a devoção dentro do culto é sobre os orixás, os intermediários. Dificilmente a gente acessa diretamente Olodumare, embora, eventualmente, as preces, né? Vamos chamar assim, né? Se refiram a ele, basicamente, nós nos aconselhamos, pedimos, intermediamos e manifestamos a figura e as energias dos orixás, certo? Então, o ser supremo Olodumare, as divindades que seriam menores, né? Não posso nem falar de deuses com D minúsculo, né? Que seria estranho isso, orixá e Irumolé, embora eu coloque no mesmo patamar, eventualmente existem diferenças, e os ancestrais, coloquei aqui Babá-Ilá, né? Um grande pai, ou Egungun. Tá? Então a gente percebe aqui, ser supremo é único, incomparável, transcendente, inacessível, não tem essa questão de briga para determinar quem é o Deus verdadeiro. Orixás e Irumolé são delegados, né, ou forças naturais, ancestrais, místicos, aqueles viventes divinizados. E a questão dos ancestrais são venerações familiares, do ponto de vista moral, né, base de linhagem familiar, questões éticas e tudo mais. Isso tudo é contado, certo? Então a gente percebe já por aqui que essa estrutura teológica ela é muito sofisticada, ela transcende essa categorização imposta pelas estruturas abraâmicas, pelo pensamento ocidental. Então, nós falamos todos a mesma língua. Fala a mesma língua não, é diferente. E tem que saber a distinção, certo? Falar que é a mesma coisa e fazer tradução literal é um mecanismo de dominação, não funciona assim. Não tem como necessariamente ser assim, embora a gente acabe fazendo isso com o tempo. E é difícil a gente quebrar isso muitas vezes, certo? Então, Deus Supremo, né, é uma questão polêmica. Chamar o Olodumare de Deus Supremo implica
que existe um Deus menor, ou deuses inferiores, dentro da mesma origem de criação, por isso que eu coloco espécie ontológica, quanto à natureza desses indivíduos. E aí a gente coloca graus, como se estivesse um em cima ou embaixo, certo? Só que é muito mais sofisticado que isso, essas categorizações. Então não tem uma competição e uma hierarquia entre necessariamente essas entidades. Tá? Então o Criador ele está fora dessa escala de comparação em relação aos orixás e aos irumolé, certo? Então falar de orixá como deuses em D minúsculo é um empobrecimento da natureza do que são de fato os orixás e do que são de fato os irumolés. São coisas distintas, são coisas que determinam, são determinadas do ponto de vista religioso, litúrgico e tudo mais de forma diferente. Então não dá para fazer esse tipo de redução, certo? Então, uma questão interessante, né, que os povos da África Ocidental, então eles não precisam de um missionário para traduzir isso para eles. A teologia do sistema iorubá, né, ela é única, né, ela é transcendente, ela não tem relação com essas interpretações de Bíblias ou coisas de outras religiões, por outros pensamentos. Então é uma questão de cosmologia característica, profunda, que tem que ser entendida dentro daquele seio e não por um processo de transposição, né? Nem de sobreposição, que muitas vezes é o que acontece. E a gente percebe que, devido às questões coloniais, e é o que a gente vive aqui no nosso país, a gente empobrece e distorce muito a questão teológica, e aí traz esses diversos misticismos, as coisas que a gente vê no nosso dia a dia, certo? Então é importante que a gente recupere esses conceitos, não que a gente desconstrua as religiões afro-brasileiras, porque isso não vai fazer esse tipo de desconstrução, mas que é importante para a gente compreender de fato a origem de todos esses aspectos. Então, espero que vocês tenham aproveitado esses conceitos, né? Coloquem aqui embaixo os comentários de vocês, eu agradeço. Aqui são vídeos às vezes um pouco mais complexos, lá no Instagram eu vou jogar vídeos um pouquinho mais simples. Vou trazer conceitos gerais, né, sobre os materiais, sobre as questões gerais, sobre a religião, que são coisas que surgem com bastante frequência, uma religião muito rica, né, que impacta muito no nosso dia a dia aqui na vivência no Brasil. Meu muito obrigado, até logo, não deixem de compartilhar e de seguir o nosso canal para que ele possa crescer e trazer informação para o maior número de pessoas. Meu muito obrigado e até logo.